Deus, os Salmos, capítulo 3, no versículo 5, capítulo 3, versículo 5, né? Tem uma parte aqui desse salmo, que a gente vê a segurança do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Salmos capítulo 3, no versículo 5, a palavra de Deus fala assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Graças a Deus, né? Então a gente tem visto mesmo as mãos do Senhor e tem nos guardado, né? Nós deitamos, dormimos, acordamos e o Senhor está ali nos sustentando, nos guardando em nome do Senhor Jesus, né? Porque nesse momento nós passamos nesse mundo, a gente deita agora, não sabe como está amanhã, não é verdade? Você deita, você não sabe como você está. Mas graças a Deus, a palavra de Deus fala que nos garante deitar, dormir, acordar, porque Ele está nos sustentando em nome do Senhor Jesus. Amém? A pessoa acorda aí com uma gripe, alguma coisa, pronto, já pensa que vai morrer. Não é desse jeito agora, né? Mas graças a Deus, Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos livra de todo mal. Aleluia. Vamos estar orando então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento, por estar na tua casa, Senhor, para te cultuar, para te louvar, para te adorar, para te agradecer também, meu Pai amado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado para nós, meu Pai, a confiança, Senhor, meu Deus, de ser protegido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, cada dia, nos momentos da nossa vida, Senhor, meu Deus, nos momentos que passamos, durante o dia, durante a noite, qualquer momento, eu sei que o Senhor está no nosso meio, nos guardando, sustentando. Seja que esse culto também de adoração ao teu nome, deixe com a mensagem, com a palavra, Senhor, essa live também, daqueles que estão assistindo também, meu Pai amado, que o Senhor vai de encontro a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero estar abrindo esse culto também com pedido de oração, né? Você que está assistindo também, se tiver algum pedido, pode colocar aí que nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Amém? Alô. Amém? Então eu quero pedir oração para a irmã Silvana também, que ela não está muito bem. Em nome do Senhor Jesus, pedir oração pela minha mãe, que está internada no hospital, mas graças a Deus está melhor. Segundo ali as informações, da minha vida, da minha sogra também, graças a Deus, para já deu uma melhorada, né? Nós estamos orando, a gente está vendo ali as mãos do Senhor, por cada família aqui representada também, né? Por cada pessoa aqui que não veio, mas está aqui debaixo da nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém? Peço para a irmã Nai, né? Os meninos, que não está bem, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, e por cada pessoa também, né? Que Deus nos lembrar aqui, para nós estar intercedendo em nome de Jesus. Se alguém que tem pedido, vamos estar orando também em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para a irmã Creuza, pela saúde dela. Pela irmã? Pela irmã Creuza. A irmã Creuza, né? Vamos estar orando pela vida da irmã Creuza, verdade. Amém? Tem mais pedido? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, meu Deus, por cada pedido aqui, pela vida da irmã Creuza, que a irmã Márcia colocou aqui também, que o Senhor está intercedendo, que o Senhor me dá força para ela, que ela venha voltar também, meu Pai, a ter a alegria de te louvar, de te buscar, meu Pai, e com isso ser protegido também pelas tuas bênçãos. Peço pela vida da minha sogra, Senhor, e graças a Deus ela já está reagindo ali, meu Pai amado, com as medicações, com os médicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço também pela vida da minha mãe, que o Senhor acampe os teus anjos em volta dela naquele hospital, onde que agora não pode ter mais visita, mas eu creio que o Senhor é o Deus que visita, meu Pai amado. O mais importante de tudo é o Senhor visitando ela ali, guardando, seja com os médicos, os enfermeiros, com as medicações que ela for tomar, com os exames que ela for fazer, meu Pai. Seja amigo com a vida da minha mãe, tenha misericórdia dela, meu Pai amado, e da minha família, em nome do Senhor
Jesus. Amém? Por cada um que está aqui também nessa noite, Senhor, que nós podemos estar te louvando, te adorando, em nome do Senhor Jesus. Pela vida da irmã Silvana também. Vem te quebrando aquela infecção ali, Jesus. Oh, meu Deus, que ela venha dar força para ela, estímulo, meu Pai, curando ela ali também, para que ela tenha a alegria de estar na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esteja com a mensagem, com a palavra, com a oração desse lugar e com esse culto também, meu Pai amado. E que nós pedimos orar também por aquelas pessoas que hoje, meu Pai, não se encontra mais força para vir para a tua igreja, não encontra, meu Pai, motivo para vir para a tua igreja, para te louvar, meu Pai. Eu peço pelo povo desta igreja também, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que Ele não venha se esfriar, que Ele não venha desanimar, que Ele não venha desistir, mas que Ele venha, meu Pai amado, a cada dia, meu Pai, avançar nas coisas do Senhor, na obra do Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem guardado esta igreja, o Senhor tem abençoado esse lugar, meu Pai amado, e que nós não venhamos ser mal agradecidos, mas que nós venhamos ser agradecidos a cada dia, a cada momento, no nome do Senhor Jesus. Mas o pouco que estamos aqui hoje, eu sei que o Senhor fala que 2 ou 3 ou mais está no seu nome, ali o Senhor está, meu Pai amado, e eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, meu Deus. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite porque nós já sentimos a Tua presença, a Tua unção, meu Pai, no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus viaje aqui no meio desta igreja, meu Pai. E que não venha ser nós, mas que venha o Senhor, meu Pai amado, falando, meu Pai, aos nossos corações. E que nós podemos estar assim, cultuando um Deus maravilhoso, meu Pai, que tem nos dado vida, que tem nos dado saúde, que tem nos dado, meu Pai, a bênção, meu Pai, debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua proteção. A Tua palavra fala, eu dormi e acordei porque o Senhor que me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos se conscientizar disso, meu Pai amado, que o Senhor não dorme. O Senhor, meu Pai amado, está ali a todo tempo, meu Pai, nos vigiando, nos guardando, meu Pai, livrando de todo mal. É isso que eu te peço, eu já te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar louvando, vamos estar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Saudamos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E vamos louvar a este Deus. Vem, Senhor, estar conosco, nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus. Em tuas mãos
Amém, irmãos? Nós vamos levar o culto das ofertas, né? O culto tem que ser completo, certo? Então você que tem o seu dízimo, sua oferta, você tem a oportunidade de estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Vamos estar orando, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, agora nós vamos mostrar também nosso ato de confiança ao Senhor, de obediência ao Senhor também, meu Pai, dizimando na tua casa, na tua obra, para sustentar, meu Pai, a tua casa, manter essas portas abertas, Senhor, meu Deus, para que nós podemos estar proclamando a tua palavra linda, que sustenta o nosso coração, a nossa alma, que refrigera o nosso espírito, Senhor, meu Deus. Continua nos abençoando, meu Pai, nos prosperando. Obrigado pelo sustento, obrigado pelo nosso lar, obrigado pelo nosso teto, obrigado, meu Pai amado, pelo sustento financeiro e todo o sustento que o Senhor nos dá, meu Pai. É isso que eu te peço. Agora eu já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, aqueles que vão preparar, tem a oportunidade de ofertar e dizimar nas causas do Senhor.
continuando na presença do nosso Deus. Agora vamos para a palavra, para a mensagem que o nosso Deus separou para as nossas vidas. Eu convido a igreja, os irmãos, a abrir lá em Colossenses, capítulo 3, verso 23. Colossenses 3, verso 23. Capítulo 3, verso 23. Colossenses é no Novo Testamento. Tem Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, no verso 23, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor. Pai amado, ainda na tua presença, eu te agradeço por ter o privilégio de estar aqui, ó Deus, na tua presença para te adorar e te bendizer, ó Pai. Venha perdoar os nossos pecados, venha transformar as nossas vidas e venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações, que seja o teu Espírito Santo falando, ó Deus. Põe as tuas mãos, Pai, no nosso coração, nos alerta, nos exorta. E venha, Senhor Jesus, com a Tua palavra nos consolar, ó Deus, venha com a Tua palavra nos auxiliar a andar nos Teus caminhos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o que a gente acabou de ler, no versículo 23, fala que tudo que a gente for fazer, fazei para a glória do nosso Deus. Fazer para o nosso Deus, não para homens, mas para o nosso Deus. E ainda tem uma promessa maravilhosa que a gente não merecia, mas Deus falou que se a gente fizer as coisas para o nosso Deus, haverá recompensa. Amém. Haverá uma recompensa lá na glória, lá no céu. Então tudo que a gente for fazer, fazei para a glória do nosso Deus, e ainda mais assim a gente vai receber um presente especial do nosso Deus. Então, basicamente, o que está falando aqui é de fazer a obra de Deus. Tudo que a gente faz para a glória de Deus, a gente faz para a obra de Deus. E, comparando a obra com uma obra normal, hoje eu vou trazer uma palavra que não é da minha área. Eu tive que pesquisar bastante, ler bastante, porque a palavra não é da minha área. É da área mais dos irmãos. Os irmãos vão entender mais do que eu falar, do que eu propriamente falei e busquei aqui sobre essa palavra. Então, numa obra normal, a gente precisa usar ferramentas. Comparando a obra de Deus e na obra normal, nós precisamos de ferramentas. Então, eu vou fazer uma comparação de algumas ferramentas que utilizam na obra e essas ferramentas que nós precisamos para trabalhar na obra de Deus. Então, eu vou iniciar falando da primeira ferramenta que geralmente se utiliza numa obra normal. Quando vai se construir algo, se por acaso estiver errado, os irmãos aí me corrijam, tá? Porque não é muito minha área. Mas quando vai se construir algo na construção civil, construir uma casa, imagino eu que primeiro a gente precisa medir quanto vai construir, qual é o terreno que a gente vai construir, e para isso a gente utiliza, não em todos os casos, mas utiliza o metro. Tá certo, pastor? Utiliza o metro. Então a gente pega o metro, estica e vai medindo. Vai medindo para construir ali
a casa para construir ali no terreno. E quando nós medimos, eu queria trazer para a vida espiritual, nós temos que usar o método, medir nas nossas vidas, medir o nosso comportamento, medir o que nós temos que fazer em certas situações. Então eu quero trazer essa mensuração, esse ato de medir como a sabedoria. Em certas situações nós temos que medir, pensar, analisar o que eu vou fazer nessa situação. E quem dá a sabedoria é o nosso Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá a sabedoria para nós. E um exemplo de sabedoria, irmãos, que eu queria destacar é do rei Salomão. Rei Salomão recebeu um milagre maravilhoso que Deus chegou para ele e falou: o que você quer? Eu te dou qualquer coisa, o que você quer? E ele pediu sabedoria para fazer a obra de Deus. E em determinado caso, ele se fez numa situação em que duas mulheres falavam que era o filho delas. E Salomão disse: corta o filho ao meio. Metade vai para uma mãe, metade vai para outra. Só que Salomão era sábio. Ele disse isso para que a verdadeira mãe se manifestasse. Esse foi um ato de sabedoria. Então, esse ato de sabedoria vem do nosso Deus. Que nós venhamos adquirir a sabedoria do nosso Deus para agir corretamente na onde nós iremos ficar. Em situações que aparecerão, Deus vai dar a sabedoria nas escolhas, os caminhos a seguir, é Deus que vai dar a sabedoria, certo? Outra ferramenta, a gente falou do método. Outra ferramenta que é utilizada também, seja na construção, seja para arrumar alguma coisa, é a chave de fenda. Acho que os irmãos conhecem a chave de fenda. Eu conheci hoje a chave de fenda. É uma chave que, olha, irmãos, ela tem a função de apertar parafuso, é isso, né? Aperta o parafuso ali que está solto e aperta, vai apertando até ele se encaixar direitinho. E eu trago para nossa vida espiritual quando a situação está naquele desespero, a situação está fora de controle, está solto, está fora de controle. O que é necessário para a gente apertar? A oração. Uma das ferramentas que nós precisamos para fazer a obra de Deus é ter sabedoria e a oração. Orar sem cessar, como diz em Tessalonicenses. Nós precisamos orar continuamente para fazer a obra. E Deus, Ele lá dos altos céus escuta a nossa oração e realiza a vontade dEle. Dois exemplos que eu queria destacar de oração, que foi tremendo, que foi milagroso, foi um exemplo de Elias. Em determinada situação, precisava descer fogo do céu, e Elias orou. Ele simplesmente orou. Não precisou de mais nada. Ele foi, se humilhou na presença de Deus e orou. Quando ele orou, desceu fogo do céu. Outro, que foi o Josué. Josué, em determinada situação, ele orou e o tempo parou. O sol parou. Deus mexeu no tempo. Só porque Josué orou. Nosso Deus é o mesmo, de antes, de hoje e eternamente. Ele faz milagres e prodígios. O que falta na nossa vida é a chave de fenda, é orar. É orar para tudo entrar nos eixos, para tudo continuar certinho. Então a gente falou do método, que tem sabedoria. Falamos da chave de fenda, que é a oração, nós precisamos orar. E temos outra. Essa aqui eu não conhecia. Chama chave de boca.
chave de boca, também é parecido com a chave de fenda. Serve para apertar parafuso. E essa expressão, chave de boca, lembra a gente de certas vezes ter uma chavinha na nossa boca e trancar a nossa boca em certas situações. Então, essa ferramenta nos lembra de ter cuidado ao que nós vamos falar, ter cuidado ao que nós vamos dizer nas nossas conversas, nos lugares onde nós formos, cuidado no nosso testemunho quando nós falamos, porque diz a palavra de Deus que nós falamos o que o coração está cheio. Então, se a gente reclama, nosso coração está reclamando. Se a gente murmura, nosso coração está murmurando. Se a gente pratica maledicência, quer falar dos outros, nosso coração também está cheio. Então, que nós possamos tomar cuidado no ato de falar. Vamos falar com sabedoria, vamos falar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar somente do nosso Deus. Então, nós temos que ter sabedoria para falar, nós temos que ter sabedoria para fazer a obra de Deus, temos que orar para fazer a obra de Deus e tomar cuidado na hora do falar, na hora do dizer, para fazer a obra de Deus. Outro, esse aqui não é muito um instrumento, uma ferramenta, mas ele também é utilizado para arrumar alguma coisa, que é o óleo. Se tem alguma coisa que está apertada, enferrujada, seja alguma coisa assim, passa o olhinho lá, lubrifica e ele fica lisinho. Passa o óleozinho lá, que pronto, fica lubrificado, fica tudo certinho. E o óleo, na Bíblia, na vida espiritual, significa unção. Significa a unção de Deus nas nossas vidas. E o que é unção? Unção é capacitação. Para fazer a obra de Deus, às vezes a gente não consegue por nós mesmos. A gente pergunta a Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para a obra de Deus? Deus derrama a unção pelo Espírito Santo de Deus, que é a capacitação. Ele nos capacita para a obra, para fazer a vontade dele, para cantar. É Deus quem dá a unção para cantar. Para tocar os instrumentos, é Deus que dá a unção e capacita para tocar os instrumentos. Para fazer qualquer coisa na obra de Deus, é Deus quem vai capacitar. Não tem aquele verso, Deus não escolhe, Deus capacita os escolhidos, é algo assim. Então Deus, ele capacita, ele dá a capacidade de a gente trabalhar na obra de Deus. Essa é a função do óleo. Então, se nós buscarmos a Deus, ele derrama o óleo sobre as nossas vidas e vamos trabalhar sendo capacitados pelo nosso Deus. O exemplo que eu queria dar aqui é do discípulo Pedro, o apóstolo Pedro. Ele era simplesmente um pescador. Ele tinha a função de pescador. E ele recebeu do Espírito Santo de Deus, foi cheio do Espírito Santo de Deus, da unção de Deus, e quando ele foi pregar, foi falar da palavra de Deus, houve conversão de 5.000 almas. Somente 5.000 almas. Isso que é a unção do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos enchemos do Santo Espírito de Deus, ele que vai nos guiar, ele que vai nos capacitar para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Então, nós temos a sabedoria para fazer a obra de Deus, a oração, temos que orar, temos que tomar cuidado ao falar, ao dizer,
e sermos cheios do Espírito Santo de Deus para continuar trabalhando na obra de Deus. Outro que eu gostaria de destacar, esse é uma ferramenta, esse eu já conhecia, que é chamado nível, que eu acho que é para igualar, seja o piso, seja a parede, tem que estar todo igualzinho. Aí utiliza um nível, coloca ali, para ver se está nivelado, para ver se está equilibrado. E o que eu trago para a vida espiritual é o equilíbrio, para nós termos cuidado com as emoções. Às vezes a gente chega numa situação que nos altera as nossas emoções, principalmente em situações em que nos deixa irados, que nos deixa sem paciência. Um exemplo para mim é em banco. Um dia que vai em bancos, fica lá de pé, esperando e nada acontece. Então tem vários episódios, situações em que acontecem nas nossas vidas que as nossas emoções vão ser alteradas. A gente vai ficar bravo, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar irado. Então, para a gente tomar cuidado e ter equilíbrio nas nossas emoções, para trabalhar na obra de Deus. Não sei se os irmãos viram na internet de pastores saindo em brigas, um socando o outro, outros irmãos também saíram brigando. Isso é o descontrole das emoções. Então, que nós possamos controlar as nossas emoções. Tem uma fala que diz: não tome decisão quando você estiver bravo. Quando você estiver com raiva, não tome nenhuma decisão. Se acalma primeiro, depois você toma a decisão. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa ser equilibrado. Tá nervoso? Tem a música, né? Vai pescar. Mas nós vamos ter que nos acalmar. Nosso Espírito Santo nos acalma, nos consola e nos ajuda. Então, evitar briga, evitar contenda, evitar confusão, porque nós temos que ser nivelados, equilibrados, pacificadores, para fazer a obra de Deus. Amém? Então, nós precisamos ter sabedoria, precisamos orar, precisamos cuidar do que nós falamos, precisamos ter equilíbrio, precisamos dominar as nossas emoções. O outro ferramenta que eu gostaria de destacar é uma que eu já conhecia, que é o serrote. Serrote eu já conhecia, acho que essa aí é famosa, né? De todo mundo, acho que o serrote todo mundo conhece. Então, o que o serrote faz? Eu já vi meu pai trabalhando com serrote. Geralmente é com madeira. Ele pega a madeira e serra. Quando a gente serra a madeira, separa uma madeira para um lado, separa a madeira para o outro. Virou 2. Um para cada lado. Trazendo para a nossa vida espiritual, nós temos que saber discernir, saber separar o certo do errado. A gente precisa entender o que é certo e o que é errado. Quem fala para nós o que é errado? O Espírito Santo de Deus. A gente está caminhando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está caminhando com o nosso Deus. Em determinado momento, o Espírito Santo fala: ó, não é por aí está errado. Aí está errado. Então a gente tira o pezinho dali e segue para o outro lado. Então a gente tem que saber entender o que é certo e o que é errado. E isso pode nos levar à honestidade, a ser uma pessoa íntegra aqui neste mundo. Ser uma pessoa honesta, fazer o que é certo. E um exemplo de uma pessoa íntegra na Bíblia é Jó. O que chamou a atenção de Deus ali, quando ele olhava para a terra, ele fala ali para o diabo, falou: Jó é um homem íntegro.
Jó é um homem honesto. Jó, ele sabe discernir o certo do errado. Então, para fazer a obra de Deus é muito importante que nós venhamos entender, que nós sejamos honestos, sejamos íntegros diante do nosso Deus, para fazer a obra do nosso Deus. Até porque, irmãos, Jesus, Deus, ele sabe de todas as coisas. Não adianta ser uma pessoa aqui dentro e lá fora outra, esconder pecado do pastor, esconder pecado do irmão, da irmã, sendo que Deus está vendo. Quem vai julgar é Deus. O pastor não vai julgar, eu não vou julgar, ninguém aqui vai julgar. Quem vai julgar no final é Deus. Então, não adianta esconder. Nosso Deus, ele sabe de tudo e ele revela tudo também. Então, é muito importante nós sermos íntegros e sermos honestos. Em todos os detalhes, se uma pessoa deu o troco errado, opa, está errado aqui. Eu sei que podia ser dinheiro a mais, né? Que legalzinho. Mas nós somos íntegros, nós somos pessoas, cidadãos do céu. Então a gente vai fazer a coisa certa. Outro instrumento, outra ferramenta, esse eu também conhecia, é o alicate. O alicate parece aquela tesourinha, não é? Aquela tesourinha. O que o alicate faz? Ele deixa firme as coisas, não é? Eu vejo meu pai com metal, ele começa a enrolar o metal e deixa o metal firme. Vai lá e deixa o metal bem firme. Então o alicate traz para nós a firmeza. Para trabalharmos na obra de Deus, temos que ser firmes. Muitas pessoas, infelizmente, nesse tempo que estamos passando, são volúveis. Há tempo que fica na igreja, há tempo que fica fora da igreja, há tempo que está trabalhando na obra, há tempo que sai. Nós temos que ter a firmeza de estar na obra do nosso Deus. Um exemplo que eu dou é o que Jesus falou da casa. A casa que nós construímos em cima da rocha. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Está em cima da rocha. Não vai se abalar. Agora aquela casa que está em cima da areia, infelizmente um ventinho que dá, ela se acaba. Então nós temos que estar firmes na rocha que é Jesus Cristo. Outro exemplo é da palmeira. A palmeira está plantada, ela vai e volta, passa o vento, ela pode chegar quase no chão, mas ela não cai, ela continua firme, continua ali de pé. Então nós temos que ter essa firmeza, passar vento, passar chuva, passar sol, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Qualquer situação, firmes na rocha. Outro instrumento, outra ferramenta, que é a talhadeira. Acho que os irmãos conhecem a talhadeira. E a talhadeira diz aqui que ela serve para quebrar. Ela serve para quebrar. Não sei como funciona isso, mas eu sei que está escrito aqui que ela quebra. E trazendo para nós precisamos nos quebrantar. Na presença do nosso Deus, nós precisamos. O que significa quebrantar? É a gente ter uma ideia, achar que aquela ideia é perfeita, mas aí Deus fala, não, essa ideia não é perfeita. Então a gente tem que deixar essa ideia de lado. Seja uma vontade, Deus, eu quero tanto isso. Mas Deus fala, não é por aí. Então a gente tem que deixar o nosso coração quebrantado para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele. Deixar o coração quebrantado. Deixar o Espírito Santo de Deus fazer a vontade dele. Infelizmente hoje muitas pessoas são orgulhosas. Elas podem até ouvir a palavra de Deus, mas entra por aqui e sai por aqui. Não faz
uma sementinha em terra fofa. Simplesmente o coração é tão duro, que a palavra de Deus simplesmente não faz efeito. Então nós temos que quebrantar o nosso coração. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ele quebranta as nossas vidas. Ele tem o poder de quebrantar as nossas vidas. Um exemplo foi Davi. Eu imagino, eu não sei, irmãos, mas eu acredito, diz a palavra de Deus, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu acredito que seja por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque Davi se quebrantou. Porque Davi, ele fez algo terrível, mas ele se humilhou e se quebrantou na presença de Deus. Um coração contrito, espírito quebrantado, Deus não despreza. Então eu acredito que por causa disso, Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. É muito importante a gente se quebrantar na presença do nosso Deus. Outro instrumento que está aqui, que eu também não conheço, é esquadro. O esquadro está dizendo aqui que serve para alinhamento, para alinhar o que está desalinhado. Então tem que alinhar a obra, deixar alinhado. Deixar alinhado, isso mesmo, pastor. Assim, tem que deixar alinhado. E o que nos deixa alinhado no caminho certo, irmãos? É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é como se fosse o nosso esquadro. Nós temos que estar alinhados na palavra de Deus. Então diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é a palavra de Deus que vai nos alinhar no caminho certo. Então é muito importante a palavra, que nós venhamos ler ela de dia e de noite para continuar no caminho certo, para nós estarmos alinhados com a obra de Deus. Outro também que eu não conheço, mas eu acho que conheço levemente, é a chave de grifo. Chave de grifo parece, pelo que eu entendi, parece uma chave de fenda, porque serve para apertar também, mas serve para apertar com força para deixar firme. Aperta com força, tá certo, né, irmãos? Chave de grifo, está escrito aqui, serve para apertar com força, para deixar firmado. Então, outra característica para a gente ficar firme na palavra de Deus é a perseverança. É perseverar na obra de Deus. É uma questão que não é fácil. Às vezes tem situações que até o próprio inimigo pode colocar nas nossas vidas para a gente não continuar na presença de Deus. Porque, como diz, o inimigo já tem os que estão lá fora. Então ele já tem. Ele quer que tirar as pessoas daqui de dentro da presença do nosso Deus. Ele trabalha para isso. Então, é muito importante nós perseverarmos, nós continuarmos firmes na rocha que é Jesus. Continuar. Está chovendo? Eu vou no culto. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Está uma tempestade terrível? Eu vou no culto. Eu vou louvar. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou fazer a obra de Deus, persistir e não desistir. Outro instrumento, outra ferramenta, esse aqui eu já conheço, mas não sabia que usava nas obras normais, é o compasso. O compasso aqui está dizendo que serve para fazer uma medida e marcar. Deixar marcado o que está medido. Então, o compasso utiliza para isso, para medir e para marcar o que está medido. Qual é a nossa marca, irmãos? Nossa marca é o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro que nos traz santidade, que nos faz
santos, separados do pecado. Então, para trabalharmos na obra de Deus, nós precisamos da santidade, precisamos ter a marca do sangue de Cristo em nossas vidas para trabalhar na obra de Deus. Isso faz parte do testemunho, de testemunhar aí fora a marca do sangue do Cordeiro. E o último, irmãos, o último é o mais conhecido. Esse aí, acho que todo mundo conhece, que é o martelo. Martelo todo mundo conhece. Martelo, aí já fica mais fácil. Martelo, o que o martelo faz? Ele prega. Ele prega. Então, o que nós temos que fazer? Pregar a palavra de Deus. Nós temos que anunciar o Evangelho na palavra de Deus aí fora. Seja no trabalho, seja na escola. A gente está agora parado um pouco, né, principalmente os adolescentes, em casa, mas tem um meio em casa para a gente pregar também, que é através das redes sociais. Acho que todo mundo aqui tem WhatsApp, Facebook, eu não sei se todo mundo tem, Instagram, tem várias redes sociais por aí que a gente pode pregar a palavra de Deus, falar do Evangelho, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então é muito importante, irmãos, a gente relembrar dessas ferramentas em nossas vidas, seja a santidade, a perseverança, a palavra de Deus, a oração, pregar o Evangelho, a sabedoria, cuidado ao dizer, ao falar, o nosso testemunho aí fora. Nós precisamos dessa caixa de ferramentas para fazer a obra de Deus. E como eu disse no início, a gente fazendo a obra de Deus, nós seremos recompensados. Se nós fizermos de todo o nosso coração, Deus irá nos recompensar. Amém? E assim eu passo a palavra para o pastor. Amém. Irmãos, hoje foi uma aula de quem conhece ferramenta, né? E bom. E você sabe que na última ferramenta, quando a Camila falou do martelo, eu já passei para minha cabeça. Eu falei assim, já sei porque isso é um martelo espiritualmente. Para martelar a cabeça dos crentes da cabeça dura. Aqueles que não entendem a palavra de Deus. Aí você pega o martelo e pum na cabeça dele, acorda, né? Não sei que dorme. Mas é para pregar, né? Amém, glória a Deus. Então, mas já passou na minha cabeça, nosso martelo é para bater na cabeça da pessoa, para ver se o cara acorda, né? Então, aqui na nossa igreja está precisando nos martelar na cabeça de muita gente aqui. A marreta, não precisa nem, acho que nem martelo, tem a marreta, pegar a marreta e pão na cabeça do cabo, e o cabo acorda que Jesus está voltando e o povo está dormindo. Muitos poderiam estar aqui hoje ouvindo essa mensagem, essa palavra maravilhosa que a Bíblia trouxe no nosso coração, né? Utilidade pública do serviu também, como aprender, como mexer com as ferramentas, com as chaves, né? Tanto do lado físico, material, como do lado espiritual. E eu quero deixar também, irmãos, uma coisa aqui, não completando a palavra, que foi uma bênção em nome do Senhor Jesus, porque a Camila falou assim que mexeu com a nossa área, né? A área como diz, os homens que mexem com obra. Glória a Deus, tem mulher também que mexe também. Então, todas as pessoas operárias, todo mundo lá em casa também tem pessoas que não mexem com obra, mas tem uma caixa de ferramenta. Não é verdade? Quem não tem uma caixa de ferramenta em casa? Verdade? Então, praticamente quase todo mundo tem uma caixa de ferramenta. E nessa caixa tem as ferramentas. Então, no espiritual, eu acredito que também todo mundo tem uma caixa espiritual de ferramenta. E que foi colocado cada ferramenta que significa espiritualmente, né? Todas as características de cada ferramenta. E eu vou pegar uma caixa aqui que ela está representando, você também que está assistindo aí, representando essa caixa aqui, a nossa caixa espiritual. Ela está vazia. Essa caixa está vazia, não tem ferramenta nenhuma aqui, certo? E eu queria comparar a nossa vida espiritual. Como que será que está a nossa caixa de ferramenta espiritual? Será que está igual a essa caixa?
A minha caixa espiritual, eu acredito que hoje eu usei bastante ela. Uma das ferramentas que a Camila colocou por último foi o martelo. Lembra, Camila? Hoje o pastor ficou ali, cada mensagem, pregando para um, pregando para outro, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, porque nós precisamos de várias ferramentas, porque nós vamos utilizar ela no dia a dia, não só aqui na igreja, mas nós vamos utilizar como aquelas físicas e como a espiritual. Então, se a sua caixa hoje está vazia, como que na hora que você vai precisar usar uma ferramenta, espiritualmente falando, como que você vai usar se a sua caixa está vazia? E nós temos que usar também a maior chave, que é a chave mestra, que é a chave mestra, também você que não sabe, você tem uma aula de ferramenta aqui, é a chave que usa para substituir todas as chaves, outras chaves. Por exemplo, se é uma porta lá que você quer abrir, né, Mona? Você quer abrir e não consegue, você chama a chave mestra, que ela vai lá e abre. Então, quem tem isso aí é o pessoal que trabalha com chave, né? Eu também tenho as ferramentas. Amém, irmãos? Então, nós temos que começar a preencher a nossa caixa de ferramenta espiritual. Eu não sei como, eu sei como está a minha. Não está faltando uma chave lá, mas tem bastante chave, né? Então, eu quero ver como está a sua. Na hora que você precisar, será que você tem uma chave lá para utilizar? Né? Então, vamos estar, domingo é Ceia do Senhor, né? Então, em nome do Senhor Jesus, você que está assistindo, você que pertence a esta igreja, você que é membro desta igreja, pela misericórdia do Senhor, não falte, como foi falado aqui, Deus que vai, né, dar o seu julgamento, a sua última palavra, em nome do Senhor Jesus. Como a Camila também abriu o culto muito bem, nós não fazemos coisas para homens, nós fazemos coisas para Deus. Então é muito sério, em nome do Senhor Jesus. Olha, a Camila abriu tão bem esse tema hoje, porque se eu fosse pensar que fazer as coisas para o homem, eu ia ser triste aqui nesse lugar. Mas graças a Deus eu não estou fazendo para homem nenhum, estou fazendo para o meu Deus. Eu acredito que eu quero fazer bem feito, e louvado seja o nosso Jesus por esse culto maravilhoso que nos proporcionou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem, pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Obrigado que esse culto louvou ao Senhor, meu Deus. Eu peço também para que domingo as pessoas venham comparecer nesse lugar, aqueles que congregam nesta igreja, Senhor, meu Deus, ou aqueles também, meu Pai, que estão assistindo essa live, que querem comparecer também fisicamente aqui, Senhor, meu Deus, ou fica esse convite também em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E nós podemos estar aqui te louvando, te adorando, meu Pai, te reverenciando, porque o Senhor é o Deus maior, é o nosso Deus que tem nos guardado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e as palmas glorificam a Deus.